Então vamos lá. Focando em somas e subtrações de vetores. Se eu tenho esse vetor aqui, gente, eu vou um pouquinho além do que eu já ensinei de vetores, tá? Senão isso daqui vira um plantão de dúvidas e não é a ideia dessa parte da aula. E eu tenho esse vetor aqui. Ô safado. Eu estou usando como referência os quadradinhos da minha lousa, tá? Fica mais fácil aqui minha vida. Tem esses dois vetores aqui. Vou chamar de V e W. Quando eu quero somá-los, eu uso a regra do paralelogramo, lembra? Uma das formas, né, visual de somar dois vetores é a regra do paralelogramo. Então, se eu pensar na soma dos vetores, V mais W, eu faço eu faço a técnica do paralelogramo. Só que presta muita atenção que isso daqui talvez seja novidade na cabeça de vocês. Para eu usar a regra do paralelogramo, eu tenho que pegar a bundinha de um deles e encaixar com a bundinha do outro. Aí eu faço o paralelogramo. Tá claro isso? É bundinha com bundinha. Aí eu pego uma cópia aqui desse vetor, fazer de cinza aqui, coloco aqui em cima. Posso pegar uma cópia desse vetor aqui, de cinza, coloco aqui embaixo, e eles se encontram ali. E aí a soma desses dois vetores vai ser esse de vermelho. V mais W. Beleza até aí? Um outro jeito de fazer essa soma, vou fazer aqui embaixo. Esse é um método, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Não preciso mais. Outro método é, eu pego um dos vetores, pego o outro vetor e coloco a cabecinha de um na bundinha do outro. Eu prefiro esse, inclusive. Sai direto. Né? Aí qual vai ser o vetor resultante? Aquele que sai do começo e chega no final. Beleza? Simples assim. Então, o vetor resultante da soma vai ser esse aqui. Que é o mesmo, né? Dá pra ver que é igualzinho. Dá pra ver? É igualzinho? Ó. É o mesmo vetor. Beleza? Soma é tranquilo, certo? Aí qual foi a dificuldade que eu ouvi vocês falarem agora? Foi na subtração. Subtração não é diferente. Ela só tem um passo a mais. Vamos supor que eu queira agora V menos W. Aqui no cantinho lá em cima, ó. Pessoas, pegar o vetor V menos o vetor W é a mesma coisa que pegar o vetor V mais o vetor menos W. Olha onde eu coloquei a seta. Tudo bem? Porque a gente não costuma escrever assim, como eu acabei de escrever. Ao invés disso, a gente faz o vetor menos W assim e põe um parênteses. Tudo bem até aí? Então, se você só sabe somar vetores, então você sabe subtrair. É só você somar o oposto. Então, a passagem extra que você precisa saber é opor um vetor. Então, vamos lá. Eu tenho esses dois vetores e eu quero subtraí-los agora. Vou ensinar duas maneiras de fazer. Aguenta aí, Guto. A primeira é, eu vou fazer o vetor V mais o vetor oposto do W. Como é que eu faço para opor um vetor? Eu boto um menos na frente, mantenho direção, mantenho módulo, troco sentido. Ou seja, eu troco a cabecinha. Se a cabecinha estava para cá, agora eu faço ela para lá. Eu literalmente vou lá, pego a minha borracha, apago a cabecinha e faço a cabecinha para o outro lado. Beleza? E agora eu somo o vetor V ao vetor menos W, que é esse daqui que eu desenhei. Simples assim. Como que eu faço a soma? Aí eu posso escolher qualquer um desses dois métodos. Eu vou escolher o segundo, tá? Que eu acho mais interessante. Opa. Coloco a cabecinha de um na bundinha do outro. Pronto. E aí eu saio do ponto de partida, sigo a trajetória, chego no ponto de chegada. Ou seja,
o vetor resultante dessa subtração vai ser esse aqui. Beleza? Então, isso daqui é o vetor V menos W. Falei que ia mostrar dois jeitos de fazer. Tem um outro jeito que eu não gosto, porque a galera confunde. E cursinhos insistem em ensinar. Mas talvez isso esteja confundindo vocês, inclusive. Porque vocês aprenderam de uma determinada maneira uma vez e agora eu não uso mais ela. Aí vocês ficam meio perdidos. Que é a seguinte, olha só. Eu pego esses mesmos dois vetores. E aí, quando eu quero somar... Deixa eu ver um jeito legal de explicar isso daqui que nem o cursinho. Aguenta rapidão. Tá. Não sei se foi assim que vocês aprenderam. Se não foi, vocês me avisam, tá? Quando eu quero somar, eu coloco bundinha com bundinha. Certo? E faço o método do paralogramo. Tá bem. Aí, quando eu quero subtrair, eu faço cabecinha com cabecinha. Tá vendo? E faço o método do paralogramo também. O problema desse aqui... Faço o método do paralogramo, não. Ó, desculpa. Eu quero V menos W, certo? Então, eu começo da ponta do V e termino na ponta do W. Esse é um outro método de subtrair. Tudo bem? Que vai dar esse mesmo vetor. Detesto esse método. Alguém aprendeu assim? Ninguém? Alguém aprendeu de outro jeito? Fala pra mim um outro jeito que vocês tenham usado pra aprender. Repara que é a mesma seta, né? Igualzinho. E se fosse W menos V, cabecinha, cabecinha, vai do W até o V. Beleza? Funciona bonitinho. Pra ser honesto, na facul, eu usava bastante esse método aqui. Por quê? Mais rápido, né? Eu economizo uma passagem. Eu não preciso ficar opondo o vetor primeiro para depois somar. Manja? Só que eu usava muito mais, né? Usava o tempo todo. Muito mais vezes. Valia a pena fazer isso, tá? No caso de vocês, eu acho que não vale a pena, não. É melhor pensar só em soma. Ou põe o vetor e soma e já era. Beleza? Alguém quer compartilhar outro método que vocês aprenderam para fazer a subtração? Ou vocês simplesmente não aprenderam a subtração e foda-se? Não que não lhes foi ensinado, né? É diferente entre ensinar e aprender. Tá bom. Bugou no exercício dos barcos. Tá. Então vocês sabem como desenhar um vetor subtração. Tudo bem para vocês também, quando a gente pensa em vetores, a gente não tá mais pensando nos números, né? Pelo menos não apenas nos números. Beleza. Diga, Guto. Ô, Gabs, eu ainda tô bugado na subtração dos vetores. Não consegui entender direito. Tenta No fazer uma exemplo do pergunta V mais e do específica. W. Tipo assim, eu tentei fazer enquanto você falou, depois que você falou do V e do W, tentei fazer e deu outro negócio, sabe? Tipo, eu não entendi direito qual que inverte a seta, fiquei um pouco bugado nisso. Tá bom. Então vamos estender um pouquinho. Vamos supor que eu tenha esse vetor que eu vou chamar de A. Esse vetor que eu vou chamar de B. Esse vetor que eu vou chamar de C. E, sei lá, esse vetor aqui que eu vou chamar de D. Beleza? E eu quero saber quanto dá, quero saber quem é o vetor X resultante da seguinte operação. A menos B mais C menos D. Então, primeiro, isso é uma operação entre vetores. O resultado dessa conta tem que dar um vetor. O resultado não vai dar número, não vai dar 10, não vai dar 4, não vai dar 7. Vai dar um vetor. Vai dar uma seta que tem direção, sentido e módulo. Beleza?
Tá legal. Como que eu vou fazer para calcular isso? Ao invés de fazer A menos B mais C menos D, ao invés disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o vetor A somado ao vetor menos B, somado ao vetor C, somado ao vetor menos D. Ou seja, quais vetores serão mantidos e quais vetores serão opostos? Os vetores mantidos são o A e o C. E os vetores que serão opostos serão o B e o D de dado. Ou seja, eu venho aqui na minha nova sequência de vetores, oponho o B. Como? Ponho um menos na frente do B, troco cabecinha de lugar. Vem para cá. Coloco um menos na frente do D de dado e troco a cabecinha de lugar. Vem para cá. Beleza? E agora eu não tenho mais soma de vetores. Desculpa, não tenho mais subtração de vetores. Eu tenho só soma. Eu tenho o vetor A somado com o vetor menos B, somado com o vetor C, somado com o vetor menos D. Tá legal? E aí, eu posso usar a regra da trajetória. Ó. Eu pego o vetor A, na cabecinha dele. Tanto faz por onde você começa, inclusive. Tudo bem? Aqui dá na mesma. Coloco o vetor menos B. Na cabecinha dele, coloco o vetor C. Na cabecinha dele, coloco o vetor menos D. Isso aqui era para estar aqui assim, né? Beleza? Aí o que sobrou aqui para mim? Sobrou esse ponto de partida, que eu chamo de ponto P, e esse ponto de chegada, beleza? Vou tirar tudo isso daqui da frente. E o vetor resultante vai ser esse. Tá claro? Então, eu oponho aqueles... vai ficar assim mesmo. Nossa senhora. Eu oponho aqueles que estão com sinal de menos. Simples assim, tá bom? Então, no caso do V menos W, eu oponho o W. O W antes apontava para cá, agora eu faço ele apontando para cá. Tudo bem?